Olá, bem-vindos ao Cinemarden. O programa de hoje é duplamente especial. É sobre a carreira da diretora e roteirista escocesa Lynne Ramsay e temos aqui a presença da jornalista Janaína Monteiro. Tudo bom, Jana? Tudo certo, Marden. Então, a Lynne se formou em cinema, começou até trabalhando como operadora de câmera, fez dois curtas-metragens no início da carreira, entre 1996 e 1998, e o primeiro longa dela, de 1999, O Lixo e o Sonho, que é um título até poético brasileiro para o pegador de rato, né? Se você traduzir ao pé da letra, Ratcatcher, já deu a ela o prêmio de melhor roteirista estreante no BAFTA e colocou ela no mapa. Qual foi a sua impressão desse primeiro longa dela? A impressão que eu tenho é que ela já realmente ela começa a carreira já com essa veia poética, né? E mostrando a realidade. Ela é escocesa, então ela é uma realidade muito crua ali que eles estavam passando. Tem a questão dos trabalhadores. É incrível como ela trabalha com, já de cara, assim, no primeiro momento, com a questão da infância e do sonho, né? Então é até muito perturbador esse filme, porque ela foca muito assim nos rostos, nos olhares. Então o começo do filme já é muito chocante, né? Sim. Porque a gente já tem um protagonista ali, já tem uma cena bastante violenta. E é o que permeia até a filmografia dela, é a violência, né? Mas o modo como ela retrata essa violência é muito peculiar. Por exemplo, aquela cena que ele mora num prédio ali, eles estão, a família Tipo assim, um um cortiço, né? cortiço A e região vivem pobre de sim, Glasgow. e vive no meio do lixo, né? Então você vê aquelas Aí, crianças certo, mas aí na crescendo. questão do lixo, ela se apropria de um fato real Real, que aconteceu lá. Em 1973 houve uma sim, greve uma greve. do pessoal da coleta de lixo e o lixo foi acumulando nas ruas, e isso é bem mais forte na área pobre da cidade e, claro, com o lixo, insetos e principalmente ratos, né? Sim, e você vê aquelas crianças, né, crescendo no meio do lixo, que é até uma metáfora, né? O protagonista, por exemplo, o menino, O Jimmy. o Jimmy, ele vive ali numa tensão com os pais, né, porque eles estão prestes a se mudar e o sonho dele é sair daquele cortiço e se mudar para um apartamento, para um prédio melhor, e ele até pega o ônibus, ele vai até esse mundo, assim, de que para ele é o sonho dele se mudar e ter uma vida melhor com a Sair família, daquele sair lixo. daquele lixo, né? Com aqueles ratos, então eles brincam com os ratos, e quando ele vai para esse apartamento, esse prédio que está em construção, né? Tá vazio, ele toma banho numa banheira Que tá que vazia, tá que nem tá vazia, instalada. não tá instalada. E quando ele olha para a janela e tudo branco, né? O apartamento todo branco, e olha para a janela como se fosse uma pintura, como se fosse um sonho, um Sim. quadro de Van Gogh. Ele pula aquela janela E e mergulha corre, e corre brinca naquele. no Parece uma campo de plantação de trigo, trigo, né? parece um quadro de Van Van Gogh. Gogh, né? Então é muito bonito, é muito poético. Foi um grande filme de estreia, né? E Foi um grande filme. que já delineou nesse primeiro trabalho muitas das características dela como autora. E no caso dela não é exagero dizer que ela é verdadeiramente uma autora, porque você vê certos traços recorrentes, temas recorrentes na filmografia dela, e ela pega um caminho bem diferente já no filme seguinte, de 2002, que é o romance de Morven Caller. A gente percebe que a questão da violência ainda, Ela né, continua. e da solidão também. A gente percebe muito em Ratcatcher, O Lixo e o Sonho, a solidão daquele menino, né? A solidão que ele né, em relação à família e aos amigos, ele não se dá bem. E daí a Morven Caller, que é um personagem super peculiar, né? A gente já começa também com uma cena já muito Muito violenta, que forte. é muito forte, que é o namorado dela comete suicídio
E fica claro a árvore de Natal piscando, isso Porque que é, o filme começa bem na semana do na Natal. semana do Natal, e daí ela pensa assim, o que que eu vou fazer, né? Aquele choque, né? Aquele trauma de você encontrar a cena, e o que que eu vou fazer com essa situação, né? Como é que eu vou lidar com isso? Eu fui vendo o filme e automaticamente veio à minha mente aqueles estágios do luto. O filme lida muito com essa questão do luto, né? Uhum, O primeiro estágio, a negação e isolamento, depois a raiva, depois a barganha, depois a depressão e, por fim, a aceitação. E você, de uma maneira meio torta até, e até estranha, se você analisar friamente, é mais ou menos esse o ciclo que a Morven Callar, aliás, vivida pela Samantha Morton, que era uma atriz ainda, já tinha feito muitos trabalhos, a maioria na televisão, era uma uhum. atriz ainda em início de carreira, ela tinha na época em torno de 25 anos, que é mais ou menos a idade da personagem, mas você vê a forma como ela lida com essa Uhum. situação e o que essa situação gera, né? Sim, mas a gente percebe um traço até da personagem que não é habitual, né? Porque ao se deparar uma pessoa, digamos assim, mentalmente sã, a gente nunca, na verdade, a gente nunca sabe em casos de violência, assim, como a gente vai reagir, né? Então a reação dela é um pouco diferente, talvez, de pessoas, digamos, normais, né? Que você chora, você vê a pessoa, mas não, o que que eu vou fazer? Você se descabela, você desespera. Ela não, ela teve a frieza, né? Ele deixou um livro pronto, dela foi lá e trocou o nome, né? Do livro, colocou o Manda nome para dela, várias editoras. mandou para várias editoras. Ele deixou até o dinheiro para ela Sim, o cuidar do dinheiro e o funeral. modo como ela descarta, né, Uhum. assim, resolve a situação e se livra do corpo muito interessante, né? Você não tá acompanhando o filme, você nunca vai imaginar que ela vai fazer uma coisa daquela, E aquilo que né? você comentou no início da nossa conversa, né, da questão da violência estar sempre permeando as histórias dela, é bem violento isso. A cena inicial do corpo lá caído Uhum, é forte, é muito mas o forte. que vem na sequência, como ela reage a tudo isso, é tão violento quanto ou até mais, né? Sim, como ela reage, sim, em relação às pessoas, né, que fazem parte da vida dela. Ela trabalha num Mercado. supermercado, então isso mostra que ela era uma pessoa, a personagem muito sozinha, né? Então a gente Morava percebe, sozinha, né? morava sozinha, a gente percebe essa questão da solidão, assim, também, que marca muito a vida da personagem e como ela consegue descartar das coisas, né? Ela resolve tudo muito assim, no meu entender, muito fácil, ela é muito racional, né? E talvez tenha até um traço de psicopatia nisso tudo. Eu não sei se isso foi desencadeado, provavelmente não. Desencadeado por conta da morte Não, eu creio que mas eu já estava acredito lá. que não, acredito que Podia já até estar estava. latente, né? Sim. Então ela já era uma pessoa diferente, uma pessoa estranha, Tanto que é larga a que. amiga dela assim no meio Tanto da é que ela só viagem. tem uma amiga Uma amiga que é totalmente diferente dela, dela. né? E elas fazem as loucuras de descobertas, né? Tá na idade das descobertas E e. tem até uma conversa muito interessante quando, a certa altura, ela convida a amiga para sair, largar aquilo tudo, viajar. E tu diz, não, mas eu gosto daqui, eu tô bem aqui, né? Você vê que a amiga é bem assim, mais centrada, digamos Sim, assim. ela é mais centrada, mas a gente percebe também na personagem, que é uma personagem bem complexa, né? E apesar dela ter essa questão de racionalizar a situação, ela convida a amiga, né? Convida a amiga, não, vamos gastar o dinheiro, vamos lá junto Sim, comigo. Então ela não. Ela é racional, porém vai tocando a vida vai tocando. conforme. Outra coisa comum nesses dois primeiros filmes, além da questão da violência, do luto, da criança, porque no mesmo as duas amigas já serem adultas, jovens adultas, mas em certos momentos o comportamento é meio infantil. Uhum, Mas outra coisa que me chamou muita atenção nesses dois primeiros trabalhos, e isso para mim ficou bem nítido, o uso o pouquíssimo uso do que a gente poderia chamar de uma trilha sonora.
No Lixo e o Sonho ainda tem até um pouco mais. Mas no romance da Maureen Calla, nem isso tem. Você vê que nos dois filmes há um uso contínuo de música diegética, aquela que está inserida na rotina das personagens. Seja no disco que toca, na casa da família do Jimmy, ou a música que eles acompanham pela TV, principalmente Tom Jones, eles adoram Tom Jones, eles escracham Tom Jones e gostam ali, né? ao mesmo tempo. Gostam ao mesmo tempo. E no segundo filme, o filme já abre mostrando ela ganhando uma fita cassete com músicas para você, e ela escuta essa música ao longo do filme, as raves que elas vão. Então a música, que no caso do Maureen Callas, até complementa alguns diálogos que não são utilizados, né? É uma outra característica dos filmes dela, ela é muito econômica com diálogo. Ela é muito econômica. E essa questão da música também contextualiza até a época, né? Sim. A questão da fita, dos vinis, o rock and roll, né? Nas festas da Maureen. E essa questão dos diálogos, realmente, ela é muito econômica. A linguagem que ela usa, a expressão dos atores, né? Isso a gente vai perceber até nos próximos filmes, principalmente no último longa dela, né? Sim. E apesar de os dois primeiros filmes terem sido feitos bem próximos, o primeiro é de 1999 e o segundo é de 2002, depois tem um intervalo de quase 10 anos até que ela venha a fazer o terceiro longa, e que é o longa que meio que projeta ela mundialmente, apesar de ela já ser uma cineasta conhecida, mas era um conhecimento mais restrito a festivais, o próprio país dela, a Escócia. Mas a partir de Precisamos Falar sobre Kevin, de 2011, ela se torna uma figura assim mais conhecida. Mas é um filme que segue uma linha muito parecida com os trabalhos anteriores, uma força autoral bem presente, apesar de ser baseado num livro. Ela adaptou o livro junto com o então marido dela, mas você percebe que o estilo Ramsey está lá muito forte. E é a primeira vez que ela, assim, de uma maneira mais concreta, faz uso de uma trilha sonora. E também não é qualquer compositor. Ela pega logo o Johnny Greenwood, guitarrista do Radiohead. Que vai trabalhar também com ela, né? No filme seguinte. Fora uma parceria com ela. E a trilha do Johnny, ela é a trilha é quase como uma personagem do filme, né? Mas esse filme é um filme muito forte. Então eu me lembro que quando eu fui assistir, eu me preparei um pouco psicologicamente antes, por conta de tudo que vinha sendo falado a respeito do filme. Precisamos falar sobre Kevin, precisamos mesmo, né? Então tinha a questão de Columbine, tinha outros filmes sendo realizados sobre o tema, mas a questão é que nunca ninguém havia retratado, até onde eu sei, o lado dos pais, o lado principalmente da mãe, né? Por isso que a gente fica tão chocado, né? Porque ela fez uma adaptação de um livro inadaptável. Porque é uma história muito complicada para você levar para as telas, né? Não, e você vê a diferença na forma como os pais do Kevin são retratados. Você tem uma mãe que fica bem claro a rejeição dela ao filho já na própria gravidez, e um pai que desde o começo parece que foi uma figura muito permissiva, em certo grau até um pouco ausente. E achava que tudo estava bem, tudo estava certo. Exatamente. Então isso eu acho até um pouco uma falha, assim, eu não sei se é uma falha, mas é uma questão que não ficou muito clara para mim, porque você via que tinha alguma coisa errada e aquilo foi crescendo. Em nenhum momento eles resolveram assim, não, a gente precisa de ajuda, né? Vamos procurar ajuda de um profissional. Eu não sei como é que isso está colocado no livro também, né? Questão de psicologia mas é um filme muito forte. A própria estrutura do filme é meio fragmentada. Ele não segue uma estrutura linear. Não. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E outra coisa que me chamou a atenção no Kevin, eu vi Precisamos Falar sobre o Kevin bem antes de ver o Maureen Calla. A questão do vermelho. No Kevin ela é muito forte, até pela associação ao sangue, paixão, violência e tudo.
no Moving Colors ele tá lá também. Uhum. E aí eu me lembro, cronologicamente, que eu terminei vendo por último foi justamente o primeiro. O primeiro. O Lixo e o Sonho. E no Lixo e o Sonho é um preto e branco. Não é, o filme não é preto e branco, mas a cor do filme. Eu enxerguei o filme como preto e branco. É bem escocês, né? A cor, eu acho que muito ela quis frio, retratar né? uma frieza muito até frio. mesmo da sociedade. O próprio Cala tem essa também. Tem Sim. momentos que são muito frios, momentos que são muito quentes. A direção de fotografia dos filmes dela são muito bem executadas, né? Até a parceria que ela fez foi no último filme que a gente vai falar dele ainda. Uhum. A direção de fotografia é perfeita. E Precisamos Falar sobre Kevin também tem essa questão do vermelho, da psicologia das cores até, né? E o vermelho é bem contraditório, porque ao mesmo tempo que você pensa no vermelho como uma questão do sangue, da morte, também é o amor, né? Sim. É o amor que o Kevin não teve desde que ele estava sendo gerado. Então essa falta de afeto, né, que vai levando até o ápice, né, do filme. E essa questão da não linearidade, a montagem do filme foi muito bem executada também, né? Essa questão que você falou da forma como ela enquadra, do rigor dela com as histórias que ela conta, seguramente vem muito da própria experiência dela anterior à direção, né? Que ela foi operadora de câmera. Sim. Então, claro, ela sempre teve um diretor de fotografia trabalhando com ela, mas ela deve dar muito palpite. Porque ela trabalhou como diretora de fotografia e você vê também. A forma como a câmera dela se movimenta, o enquadramento que ela faz das cenas em todos os filmes. É bem peculiar, é muito diferente, né? É bem peculiar. Isso deixa o cinema dela assim como autoral, né? A gente percebe esses padrões também, né? São cenas que se repetem em filmes, como Você Pegar o Cabelo. Tem uma cena que a Tilda, no Precisamos Falar sobre Kevin, tá mexendo o cabelo, daí acho que repete no filme anterior. E essa questão também dos pais, né? A gente vê no Sonho Lixo, os pais, eles são a família é de poder aquisitivo menor, mas, né, uma classe trabalhadora ali, mas a gente percebe um afeto, a questão do amor ali, existe até esse cuidado, aquela cena que o menino vai, é muito poética, né, a meia da mãe tá rasgada e ele vai e cobre, aquilo... Aparece por duas vezes no filme. Aquilo é lindo, é uma cena maravilhosa. A relação dele com a irmã caçula, a irmã gosta de dormir abraçada com os irmãos, a irmã mais velha e com ele também. E daí se você faz esse salto para Precisamos Falar sobre Kevin, é uma família já de um poder aquisitivo maior e eles têm uma vida já estruturada, né? Só que a questão do amor, né? O amor que é fundamental para criar esses laços, né? Então, é um filme muito, muito chocante. Até eu falo que eu assisti esse filme antes de ser mãe, e daí eu me preparei para rever esse filme depois de ser mãe. Porque você tá falando do Kevin. Do Kevin, porque depois que você se torna mãe, você tem outra visão, né? Precisamos Falar sobre Kevin. Porque a culpa, parece que a culpa é sempre da mãe, né? Eles frisam isso. É um filme que fala muito sobre culpa, né? Então, até que ponto que a falta de afeto vai criar esse ser psicopata, né? Então, ele trabalha muito com essas questões, assim, de quem que é a culpa. E isso não está muito longe do que a gente vê no último longa que ela dirigiu, em 2017, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. A figura do Joaquin Phoenix, o Joe, é um matador de aluguel que lutou numa guerra, um ex-combatente, vem com aquele trauma pós-guerra, mas a gente percebe que tem outros traumas. Sim, o trauma dele vem mais antigo ainda. A narrativa é fragmentada também. Há o rigor nos enquadramentos, nos movimentos de câmera, na economia dos diálogos. Então, você percebe mesmo, tem uma cabeça pensante ali por trás e levando tudo com rédea muito curta. Sim. E nesse Você Nunca Esteve Realmente Aqui, com o Joaquin Phoenix,
O diretor de fotografia é o Tom Townend, então eu acho que essa parceria com ele foi... Porque eles já trabalham juntos há muito tempo, É um né? filme bem escuro, né? É um filme bem escuro. Questão de usar as câmeras de segurança para retratar aquele momento do ápice, um dos ápices da violência do filme, um dos momentos mais violentos. Foi até uma decisão do diretor de fotografia, que ele leu o roteiro e falou, não, a gente pode fazer desse jeito. Ele, particularmente, ele deu uma entrevista dizendo que essa questão das câmeras de segurança, a violência fica mais latente, assim, é um jeito peculiar de ver também a violência, né? É como se tivesse algo no meio que de uma certa forma atenua. Então, no meu entender, atenua a violência, sabe? Ela tem essa preocupação de atenuar, de não mostrar literalmente o que acontece, né? Então, tem uma cena lá que os personagens estão off-screen, assim, ela foca no carro, a porta fica aberta, o Joaquin Phoenix tá pegando o menino lá, o menino que ele vê saindo do hotel, né, onde as crianças foram levadas lá por esse hotel, porque o personagem do Joaquin Phoenix, ele é um sujeito que ele resgata, né? Em muitos aspectos, a personagem do Joaquin Phoenix no filme, o Joe, me remeteu automaticamente a personagem do Travis Bickle, vivido pelo Robert De Niro em Taxi Driver. Sim, tem Na essa mesma questão. hora me veio esse filme à lembrança. E alguns movimentos de câmera também me remeteram. Eu nunca comprovei se ela se inspirou ou reviu Taxi Driver para fazer o filme. Razão. Mas tem momentos lá, a câmera fica alta, você vê a forma como ela passeia pelo cenário e tudo. Na primeira vez que eu vi, me lembrei, assim, automaticamente. E essa questão do de Taxi Nova Driver. York, né? Essa questão, é muito noir o filme dela, né? A questão da cidade também, né? E tem tudo a ver com Taxi Driver mesmo. E o Joe, apesar de toda a violência em que ele vive, seja em casa, quando ele era criança, seja na guerra, seja no trabalho dele, você percebe, há muitos momentos que ilustram isso, que ele fica em paz no meio daquela violência toda, né? Parece que uma vida assim mais tranquila, ele não se encaixaria nela. Não, ele precisa da violência, né, para se alimentar, só que ele acaba usando a violência para fazer pro lado do bem, né? Digamos não assim, pro lado do... quase um Dexter digamos, da vida. Dexter, é um psicopata do bem, se a gente pode dizer dessa forma. Mas uma personagem muito complexa também. O Joaquin Phoenix se você compara ele com Coringa, né? Ele cresceu, ele engordou, ela deixa bem evidente até essa questão das expressões faciais, né? Porque tem essa economia do diálogo no filme, é muito latente. Acho que é o filme que mais econômico em diálogos. Ela tem esse poder de captar, assim, da personagem, do ator, né? E por isso que ele precisava, para esse filme, um Joaquin Phoenix, né? Tinha que Porque ser um ele ator diz intenso. tudo pelo olhar, um ator intenso. Então você não precisa de palavras, ele não precisa de palavras para expressar, né? Até no final do filme tem uma cena que ele não fala nada, não tem diálogo, né? Não tem diálogo, mas só pelo gesto, só pela leitura corporal da personagem, você já capta, você já entende tudo, né? E aí você vê a mão dessa diretora, seja na escrita dos roteiros, ela escreveu todos os roteiros dos filmes que ela dirigiu, apesar de 3 deles serem adaptações de livros e tudo, mas você percebe que ela deu a marca dela. A marca dela está muito presente nesses 4 filmes, e nós temos aí verdadeiramente uma autora, no sentido de que ela trabalha sempre temas semelhantes, com um jeito muito peculiar de direção e de narrativa cinematográfica. Como diria um amigo meu, um nome para você anotar no caderninho e acompanhar sempre com atenção qualquer coisa que ela faça. Tem até uma matéria no Guardian
que ela pergunta assim, nossa, por que eu não fui convidada ainda para dirigir Batman, né? Então seria Eu acho que uma ela faria um diretora, ela faria um Batman, Batman eu acho que seria fantástico. perfeita, né? Porque tá faltando, né, uma mulher ali para Dirigindo dirigir um filme como um filme esse. como esse. A gente já viu que violência não é problema para Não, não ela. é problema, mas o modo como ela leva a violência é bem peculiar mesmo, é bem particular e são temas muito, muito profundos, né? Então são filmes que você assiste e você fica uma semana ali pensando e você não fica impune. Mais até que uma semana, Mais que uma Janaína, que a semana. gente vem falando. Precisamos falar sobre Kevin. E eu acho uma injustiça, porque a Tilda Swinton, ela tá fantástica. Não Ela nem precisamos chegou falar a ser sobre indicada Kevin. ao Oscar de melhor Não, atriz por porque esse a papel. Rooney Mara, que é atual do Joaquin Phoenix até, né? Pegou foi a vaga indicada, dela. pegou a vaga dela. E eu não entendo até hoje como é que a Tilda não foi indicada pro Oscar. Por esse papel. Por esse papel, porque sem a Tilda eu acho que o filme não daria certo. E pra ficar no vermelho, o Kevin hoje é o Flash. É o Flash. Que tem uma roupa vermelha. Sim. Não dá pra perder essa piada. Não dá pra perder a piada. Mas são filmes muito fortes, né? E como ela conduz, né, esses temas, assim, eu acho incrível. Porque é o olhar feminino também, né? Então, essa questão da violência, de você não ter sangue, né? Aquela questão de mas... Porque ela falou, a gente já está acostumado a ver muitos filmes assim que escracham a violência. Ela não glamoriza a violência, mas ela tá lá. Ela tá lá. Até mais psicológica do que física. Sim, é mais psicológica. Então, que gera uma tensão, né? Um suspense, a tensão. Então, você vai absorvendo aquela violência e você chega no final, assim... Você quase não consegue respirar, você fica sufocado, né? São filmes que você perde o fôlego, assim, quando você assiste, né? Então, e todos, né? Todos eles. E a gente espera que ela produza mais, porque ela tem vários curtas, né? Que ela produza mais ela fez mais longas. 4 curtas de ficção e um documentário. Vamos aguardar, então, o que ela vai fazer em longas no futuro, sei lá, que ela faça um Batman também. Sim, esperamos que ela faça um Batman. E é fácil, quem quiser conferir, os curtas estão disponíveis no YouTube, em outras plataformas, não é difícil de encontrar, mas é um nome que já deixou desde cedo, desde o primeiro trabalho, um nome na história, se não do cinema escocês, né, mas mesmo do cinema mundial e principalmente do cinema feito por mulheres. Sim, isso é fantástico. É um nome que a gente precisa anotar mesmo e guardar e a gente fica na expectativa dos próximos trabalhos, que nessa expectativa do tema, né? De como que ela vai trazer aí no futuro, se ela vai continuar nessa vibe aí, né, da violência, dos traumas, da psicopatia, que amarra toda a filmografia dela até agora, inclusive os curtas, né? Os curtas, ela transita também no mesmo tema. Então, vamos ficar na expectativa aí ver o que ela vai aprontar no futuro. Mas, decididamente, é um nome a ser acompanhado com atenção. Com certeza. Obrigado, Jana. Eu que agradeço. Até o próximo Cinemarden.